Assista agora Vozes Culturais. Programa de entrevista e entretenimento. Sigam nossas redes sociais. Apresentação: Márcio Reis. Está no ar Vozes Culturais. Olá, tudo bem? Ficamos muito contentes por você ter acessado a este canal. Aproveita para deixar o seu link, inscreva-se e ao lado clique no sininho e em todas para receber nossas notificações. Neste vídeo você assistirá a uma conversa com o mestre instrumentista, uma conversa com Armandinho Macedo, nascido na Bahia, Salvador, na década de 50. Armandinho Costa Macedo, mais conhecido, como todos sabem, como Armandinho Macedo, desde criança despertou interesse por música e foi muito incentivado por seus familiares. Quer saber mais? Fica aqui conosco para este bate-papo maravilhoso. Armandinho, uma alegria imensa lhe ter aqui. Já quero até agradecer a sua produção, né? Aí a Margot Carvalho, a João Neto e a cantora Surama por terem sido muito simpáticos conosco, todo o carinho e atenção para este acontecimento maravilhoso. Beleza, Márcio. Prazer, viu? Tá aí contando mais uma vez essa história de vida, uma história longa, realmente. Eu comecei, como você falou, desde menino, com a minha história, seguindo o meu pai, né? Seguindo a música, né? Seguindo os passos dele. Eu acabei trilhando a minha vida inteira, né? Essa trajetória aí musical que passa, né, desde o meu tempo de bandolinista da Grande Chance aos discos do Trio Elétrico, aos discos da Cor do Som, calhar agora, né, que foi um presente maravilhoso. Beleza, Isso. é isso aí. Maravilha, maravilha. E já falar nisso, né? A gente sabe que, como você acabou de falar, em novembro vocês receberam aí na Cor do Som um prêmio, né, de melhor álbum na cerimônia de premiação do Grammy Latino, Uhum. na sua 22ª edição, como uma das bandas mais qualificadas do país, né? A Cor do Som, a gente sabe disso, nascida lá na segunda metade da década de 70. Esse reconhecimento, fruto de anos de dedicação, o que passa na tua mente esse reconhecimento todo? Olha, é muito bom. Foi até inesperado. Você sabe que eu já tive indicações do Grammy Latino no meu disco Retocando o Choro, né? Um disco que eu gravei de bandolim. Já o meu disco com Paulo Moura, inclusive, Afro Bossa Nova, teve essa indicação. E eu sempre valorizei muito, porque é como aquele o Nobel, né? O Oscar, vamos dizer, o Oscar, que os filmes indicados, né, tem tanto valor quanto o que ganha o Oscar, né? Indicado ao Oscar e tal. E desde o meu disco Retocando o Choro, quando eu me lembro que tinham mais de 700 discos sendo julgados, e eu estava lá entre os 5, entre música cubana, entre tudo que se faz na música latina, né? Que tem coisas muito boas, principalmente na área instrumental, e eu já me dava muito como premiado, né? Ganhando essas indicações. Então, quando tive a indicação da Cor do Som, eu pensei comigo, eu digo, olha, muito bom ser indicado, né? Mas não imaginava nunca, né? Não nunca, né? Mas não esperava que fosse ser, dessa vez, né, o primeiro lugar. Mas é muito bacana, é um reconhecimento, né, por um trabalho. A Cor do Som sempre teve essa linha instrumental muito forte, muito atuante, desde o começo da Cor do Som.
eu mudei praticamente a história do bandolim brasileiro, né? O bandolim do Jacó, aquela história do bandolim do chorinho, o bandolim tradicional. Sim. Do chorinho com banda, com bateria, teclado, contrabaixo, a dar uma nova concepção, uma nova cara ao choro, o que veio influenciar, inclusive quando eu toquei o Assanhado do Jacó do Bandolim, o Pororocas, que é uma música minha do Luiz Brasil, né, no bandolim. Isso aí veio dar uma renovada, né, aos bandolinistas, até os que nasceram depois, né, puderam ouvir esses trabalhos e absorver uma nova forma de tocar. Então, eu acho isso foi muito importante para mim, até porque começaram a vir os reconhecimentos, né? E pessoas que passaram a escrever sobre Jacó do Bandolim e me consultar, porque algumas pessoas entrevistadas diziam que conheceram Jacó depois que me ouviram tocar alguns chorinhos de Jacó. Então, isso é muito importante, porque é a história da música instrumental brasileira a mais autêntica, né? Porque o chorinho é um dos ritmos mais genuínos, né, da música brasileira, né? Que chama até do jazz brasileiro, né? Porque é uma música que é basicamente instrumental, né? Teve aí o grande Pixinguinha, né? O Valdir Azevedo, que foi o mais popular. Então, é uma importância você poder interagir com essa história, você poder mudar o som do instrumento, você poder mudar o próprio instrumento, porque a partir daí eu começo a botar uma quinta corda. Comecei pela guitarra baiana, que eu também dei o nome de guitarra baiana, mas começo a modificar, começo a colocar uma linguagem onde eu misturava tudo que eu absorvi nos meus tempos, né, dos anos 60, 70, né, entre Beatles, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, e toda essa história passa a fazer parte também do meu bandolim, da minha música regional brasileira que tinha em mim. E eu desregionalizei ela, eu coloquei num patamar de música universal. E isso a gente leva para o Festival de Jazz de Montreux, eu começo a levar isso nos discos do trio elétrico, né, a botar Beatles, a botar me influenciar muito com Hendrix e fazer melodias inspiradas, né, nesses guitarristas. Então eu acho que essas influências, né, aliada à minha base musical que eu trago do meu pai, né, dos frevos que ele tocava, do chorinho, da forma que ele tocava, eu passo a misturar com a música nova, a música moderna, e assim passo a ir transformando os nossos instrumentos, colocando ele em sintonia com tudo que acontece, que veio acontecendo no mundo da música. E eu ter esse reconhecimento de grandes artistas, como o Yamandu hoje fala isso, né, de uma forma muito bacana, que ele com 10, 11 anos de idade começa a escutar os meus discos com o Rafael Rabelo e começa a querer vir tocar comigo. E o Hamilton de Holanda, que hoje é uma revelação do bandolim, começa a ouvir essas minhas gravações e começa a se influenciar, começa a mudar a forma de tocar o bandolim vinda do Jacó, do Lupécio Miranda, grandes mestres, né, que têm uma marca absoluta na música. Mas a renovação, na verdade, ela aconteceu comigo, né, até porque era um tempo, anos 70 para 80, que não se gravava muito o instrumental brasileiro, principalmente nessa área do chorinho. E eu trouxe isso com a Cor do Som, eu trouxe um pouco disso na música instrumental do trio elétrico. Então essas coisas foram formando os novos músicos que vieram.
Eu acredito que todos hoje que têm um bandolim de 10 cordas, uma guitarra baiana de 5 cordas, trazem essa marca, essa influência minha nesses instrumentos. Que orgulho para a Bahia, para o Brasil e para o mundo, né? Essa criação aqui. Você falou da guitarra elétrica, antes chamada de pau elétrico. Aí você dá o nome, né? E houve esse registro, né? Parece que não houve esse registro, porque na verdade vocês, artistas, não pensavam muito em tocar, pensavam muito em fazer, né? Não pensavam essa questão de registro, nada dessas coisas, né? Parece que não houve, né? Uhum. Não houve. Era para ter acontecido desde quando meu pai e Dodô começaram a mexer com essa eletrificação. Dodô com a eletrificação, meu pai com a trieletrização, né, do instrumento. Eu acho que a partir desse encontro desses dois aí, gerou esses instrumentos que, na verdade, pau elétrico foi uma brincadeira que rolou na época, né, dos amigos. Nunca foi chamado o nome do instrumento, apesar de que meu pai passou a chamar nos anos 70, né, quando começaram a rolar as entrevistas, ele passou a chamar, era pau elétrico e tal, começou a falar dessa forma. Nunca foram, eles eram cholão elétrico. Ah, que maravilha, Não que é? muito bom. Isso, exatamente isso. Então, por chamar de cavaquinho elétrico, quando eu comecei a gravar os primeiros discos do trio, com essa influência de guitarra, é que eu fui chegando à conclusão, lá no quarto disco, eu vinha falando, pô, cavaquinho elétrico vai ser cavaquinho elétrico em qualquer lugar que fizer, né? O do pagode no Rio, o de São Paulo, qualquer lugar cavaquinho elétrico não vai ter essa referência sonora que tem o nosso cavaquinho elétrico. O nosso cavaquinho elétrico ele é personal, ele traz uma linguagem que a gente passou a chamar de a linguagem trieletrizada. Não tem nada a ver com o cavaquinho de Valdir Azevedo, nem o bandolim de Jacó, nada do que tinha sido feito antes. A gente estava desenvolvendo uma linguagem, né, a partir dessa fusão que eu fiz, né, do rock com aquele cavaquinho do meu pai, a partir dessa fusão que eu começo a dar o conceito a esse instrumento de guitarra. E começo, então, a dizer, poxa, essa guitarra é baiana. Até que eu botei lá no disco, guitarra baiana. Parei de chamar de cavaquinho elétrico, que não levava para lugar nenhum, não dava o merecimento, né, da sua origem. E quando botei guitarra baiana, cara, aí caiu totalmente, né, né, como uma luva, né, o nome que faltava para especificar uma linguagem, né, uma linguagem musical que estava ali, que foi muito minha, de Haroldo, do meu irmão, desenvolvida pela gente a partir dos novos discos, ou dos discos do trio elétrico, que a gente chamou a vida inteira Dodô e Osmar, em homenagem sempre aos inventores do trio elétrico, aos inventores desses instrumentos elétricos, né, pela genialidade. Eu falo sempre para Carlinhos de Dodô, né, que é o neto do DNA Dodô. Foram dois gênios que se juntaram, né? Foram dois caras que um não faria sem o outro. Meu pai precisou de Dodô para eletrificar, Dodô precisou de meu pai para trieletrizar, né? E juntos eles chegaram à ideia de fazer um instrumento maciço. Então, isso aí, meu pai tocando, né, dava muita microfonia e ele queria, abafava o instrumento e tal, até que, como ele era um pensador, uma pessoa, né, muito habilidosa, né, assim, de ideias, ele passa aí em Dodô, vamos experimentar isso, aquilo e tal, Dodô também, outro inteligente,
vamos experimentar um cepo maciço, vamos botar aqui na bancada, vamos... E eles chegam à conclusão de um instrumento maciço ainda no decorrer dos anos 40, quando isso não existia ainda. E aí eles começam a fazer esses instrumentos, né, que acaba meu pai querendo botar. Meu pai queria ser artista, né, e virou metalúrgico, né, criou uma uma indústria, né, de material metálicos e tal, de estruturas metálicas. Então, a ideia dele era tocar também, né, todos os fins de semana e tal. E aí veio a ideia de sair em cima do carrinho tocando pelas ruas durante o carnaval. Mas o interessante é que só que nos conjuntinhos, nas noitadas deles, entrou um terceiro integrante, o Temi. O Temi, aí Dodô fez também um triolinho, um violão tenor para ele, um amplificador. Aí chegou numa hora que eles olharam, poxa, não somos mais uma dupla, somos um trio elétrico, que era novidade, era ser elétrico na época. Estava chegando a luz elétrica, estava chegando a enceradeira elétrica, a torradeira elétrica. Hoje em dia ninguém fala mais que o computador elétrico, imagine. Era uma situação completamente nova na época, era ser elétrico. E eles estavam ali com 3 elétricos, daí botaram o nome do conjunto. Esse nome do conjunto, que a partir da Fobica, meu pai passou por uma caminhonete, depois por um caminhão, veio a Fratelli Vita, né, refrigerante, patrocinar. A partir daí, ele passou a escrever o nome do conjunto na lateral, o trio elétrico. O trio elétrico. Lá no 5º ano, começa a chegar outro, Conjunto Atlas, Conjunto 5 Irmãos. Mas o povo, quando viu, lá vem outro trio elétrico, lá vem outro pastor a chamar tudo de trio elétrico. Meu pai ficava chateado, o trio elétrico somos nós, é o nosso conjunto. Mas o povo não quis saber. Trio elétrico passa realmente a ser qualquer caminhão que chegasse tocando naqueles moldes que eles estabeleceram, que era o cavaquinho elétrico e o violão elétrico. Então, não tinham 3 tocando no trio elétrico, nunca teve, por isso que sempre foi o trio elétrico de Dodô e Osmar. Mas o nome trio elétrico ele pegou. Ele foi um nome que ficou, né, na boca do povo, e todo mundo passa a chamar qualquer caminhão que chegava iluminado tocando, era trio elétrico, e é assim até hoje, pelo o nome do conjunto. Exato. Tem um lado bom, de positivo nisso, né? Que pelo menos trio elétrico, se ficasse restrito só ao que eles tinham criado, talvez hoje não teriam sido tão lembrados assim. Então, a importância desse lado positivo de tudo chamar trio elétrico para que eles continuem sendo lembrados, né? Tem esse lado também positivo, de bom, não é isso? Agora, assim, como já nessa seara ainda de... Pode falar. Não, o que eu ia dizer foi uma coisa que caiu tão no gosto do povão de rua, principalmente, que não tinha clube, não tinha dinheiro para... Meu pai sempre falou isso. Vamos pegar aquele povão que está lá. Primeiro foi na calçada, na Cidade Baixa. Depois ele resolveu, vamos lá para a Praça Castual, Chile, fica cheio de gente lá e não tem música lá, não tem carnaval, né? O carnaval era um curso oficial que acontecia na Avenida 7. Aí a ideia era essa, né? Levar para animar. Animou de tal forma, rapaz, que o povo não quis mais saber, ele foi aumentando cada ano, porque, né, e o baiano é de rua, é festeiro, né? Então, o trio elétrico chegou para comemorar a festa realmente do povão na rua. E é uma coisa muito legal também que
eles sempre quiseram lutar para que o carnaval fosse de participação popular, de uma forma igualitária, né? Sem discriminação. Aham. Então, assim, a gente sabe que as transmutações são importantes, sem dúvida, mas daí viu-se uma crescente descontrolada restrição, aqueles blocos apertando as foliões de rua, entendeu? E como foi isso para vocês, né? Vendo aquilo sendo tomado, invadido ali, com o intuito Uhum. que vocês tinham naquele momento era que tudo fosse igual e de repente começa aquele tipo apartheid, né? Separando o rico do Uhum. pobre, né? Como foi aquilo para vocês receber aquelas novidades? Ó, meu pai, ele tinha tanto orgulho disso, né, de ter ele frisava muito isso, né? O carnaval, o trio elétrico chegou para tocar para o povão da rua e ele chegou a fazer nas letras dele que todo ano meu pai fazia uma música nova. Basta só existir e na vida passar um trio elétrico. Ele ainda dizia: qualquer um, pois todos são Dodô e Osmar. Então ele tinha uma felicidade nisso, em ter feito, né, ter conseguido levar. Tanto é que, quando começaram os blocos nos anos 80, houveram propostas, sim, para a gente fazer bloco, mas meu pai, de jeito nenhum, meu pai não. O objetivo do trio elétrico é tocar para o povão. O bloco vai fechar uma corda para quem paga, e isso não era, fugia completamente, né, da, do, do, da Do proposta objetivo, da proposta. inicial dele, né, que ele tinha, ele dava tanto valor a isso que ele não aceitava de jeito nenhum, e ele colocou isso na gente. Até hoje, né, nós viramos trio independente, seguindo o mesmo intuito, né, o mesmo objetivo, botar o trio na rua para o povão. E como a gente, graças a Deus, né, viramos uma história do carnaval, né, que ou anos sim, ou anos bem, ou anos mal, o apoio, né, do governo do estado, de prefeitura, né, eles sempre foram aparecendo de certa forma. De um tempo para cá, né, do ano 2004 para cá, houve um reconhecimento até muito maior, né, do governo, do estado, em, em colocar a gente na rua oficialmente como um compromisso, né? Porque o carnaval ele virou muito comercial, né? O carnaval virou uma história que é, acabou e está virando um grande festival, está perdendo inclusive a tradição carnavalesca, né? Está virando shows de sucessos. É como Isso não está bom. E principalmente aqui na Bahia, que tem uma história, né, de popular, né, de artística muito forte, muito presente. Tem os blocos afro que precisam ser mais valorizados. Esse é o carnaval da Bahia, sabe? Esse é o carnaval. Os trios elétricos autênticos baianos, isso precisa ser valorizado. A gente não podia nunca deixar morrer o trio Tapajós, né? Aqueles trios que se faziam independentes, né? Ainda, Top até se, 69 e tantos outros. até se formarem as filas de bloco e oficializarem só as filas de bloco e não oficializarem os lugares dos trios independentes. Isso foi um erro cometido, né, pela a Câmara dos Vereadores, aprova isso, o prefeito homologa esse tipo de fila que só tem bloco, e assim acabou, foi tirando o espaço dos trios independentes. Eles foram perdendo o horário nobre, em consequência disso, os patrocínios.
a gente vem resistindo por força de muita vontade nossa, né, nos irmãos Macedo, presente a todos os carnavais, né? E com esse apoio que a gente vem tendo do governo do Estado, né? E conseguindo manter ininterruptamente o nosso trio elétrico já durante anos no carnaval e sem ter um lugar oficial, sem ter um lugar na fila. Ninguém talvez sabe disso, mas o trio elétrico Armandinho Dodô Osmar não tem lugar oficial nem na Barra, nem no Campo Grande. Os lugares oficiais são todos de bloco. Isso é um erro completamente, sabe, nefasto. Isso acabou, tirou os trios independentes de uma vez das ruas em função dos trios comerciais, né, dos blocos, das entidades particulares. Isso é um grande erro que se comete até hoje, inclusive quando não se prestigia blocos afros, que são das melhores manifestações culturais da Bahia, e se patrocina artistas de sucesso, sabe, que não tem nada a ver com a Bahia, que não nos representa, mas no final ocupam um trio elétrico, acabam tirando Margarete, Luiz Caldas, Carlinhos Brau, Dodô Osmar, e vai tirando esses Sara trios, Jane, né? Que representam uma história da música baiana. Sara Jane, pois é, carnavalescos autênticos, né? Nascidos e criados nessa história musical. Então, eu quero ver na Bahia o carnaval, eu quero ver Saulo, eu quero ver, sabe, eu quero ver os trios autênticos, né, que nos representam, Carlinhos Brau, Margarete, Luiz Caldas, Jerônimo, sabe? Eu quero ver essa galera. Tantos nomes, né? Como Laurinho Arantes, Zé Honório, são nomes realmente que Não é você... esses daí, poxa, há muito tempo, né, já foram banidos praticamente do carnaval. Eles junto com a gente, né, que eles começaram praticamente junto com a gente, né, a partir do que nós fomos botando voz no trio elétrico, né, com a introdução, né, do Moraes, Vira e Volta cantando, vieram chegando esses cantores que vieram fazendo história no carnaval. E isso era para ser continuado, isso era para ser, vamos dizer, ajudado, né, patrocinado, dado apoio a essa turma, trazendo aí outros que vieram chegando, né, tipo Chiclete, Asa de Águia, Cheiro de Amor, todos esses vieram trazendo uma história do carnaval, do trio elétrico, da música de rua, da música que se faz na Bahia, na rua. Então, isso teria que ser prestigiado e não querer botar 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas na rua em função de sucessos que não nos representam. Eu acho que é uma falha grande, né, de empresários, principalmente empresários. Mas empresário é fogo porque está aí para ganhar dinheiro, né? Ele quer lucro, ele não visa a história, ele não visa a cultura. Por isso tem que ter os governantes, por isso tem que ter né, quem dirige o carnaval, tá entendendo? Quem patrocina, tem que ter esses critérios. Eu acho que essas coisas a gente pode muito bem reaver agora, depois dessa pandemia, com uma progressiva volta, né, do nosso carnaval, que eu acredito não é esse ano, claro que não, mas que para os próximos a gente vai ter que olhar isso com mais cuidado para poder a gente não perder as nossas características, não perder
o nosso carnaval, a nossa grande festa? Porque, na verdade, o Carnaval de Salvador acabou perdendo a essência, né? Diferentemente de Recife, do Rio de Janeiro, né? Essas invasões de estrelas midiáticas fizeram com que o Carnaval começasse a se arrefecer, né? Uhum. E vocês, a essência ali, que pensam ainda em manter, e aí é preciso também que se faça, né, um conselho de Carnaval, com pessoas que conheçam realmente, para que isso venha a ser discutido com mais veemência, para que os representantes passem a ter essa consciência, entendeu? Por isso que Aham. uma das coisas de eleger pessoas que não conhecem, principalmente a história, não só do carnaval, mas de toda uma cultura do município, do estado ou federal, são isso, perder patrimônios importantes, né? E que é um erro. Eu fico muito triste. Maragogipe, minha cidade, Bahia, que tem o 8º trio da história lá do Dica do Trio, chamado Maragóis, né? É outro trio que precisa ser resgatado. Ele ainda mantém aquela É, essência, né, daquele segundo período do trio, né, e tirou as percussões nas laterais, mas continua aquela essência, entendeu? Só que fica lá parado, praticamente sucateado, exato. que é um erro, né? E é uma das lutas que a gente vai ter a partir de agora, é para que se pelo menos tente municipalizar, rebaixar um pouco para que ele saia, percoa a cidade, entendeu, de Maragogipe, porque lá se mantém ainda o carnaval com sua essência, e está Aham. sendo requalificado agora porque ele é patrimônio imaterial, né? E você já tocou lá, né, com a sua banda, e sabe como Aham. funciona isso, né? Em relação a... Pode falar. Quer falar alguma coisa? Em relação a... Não, não, eu ia Voltando a... dizer, cidades como Maragogipe, né, algumas cidades do interior, mantêm essas tradições nesse carnaval. Isso é bacana, o Carnaval de Salvador, esse carnaval comercial, né, vem perdendo a cada ano, assim, de uma forma muito, sei lá, deteriorando, eu diria, né, o que seria uma festa, né, grandiosa, uma festa cultural, uma festa que represente Sem igual, realmente a né? gente. Sem igual, porque levar tanta Pois é. gente e o índice de violência cada vez mais é, 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 cada vez mais baixando, aí que deveria realmente Uhum. manter. Porque eu fico triste. Um dos objetivos do Vozes Culturais é trazer pessoas que são grandes referências da cultura, para que principalmente a juventude hoje saiba quem são essas pessoas. A gente já trouxe aqui Zé Honório, Laurinha Arantes, até o próprio Chiquinho, que atualmente é secretário municipal de Maragogipe, que fazia o carnaval lá em Maragogipe, né, logo lá no final da década de 80, início de 90. Então, assim, é esse Uhum. resgate para que a juventude saiba quem são vocês, né? Porque eu fico triste quando eu Aham. pergunto aos jovens quem são, se conhece fulano, Beltrano, Cicrano, não sabem quem são. Quando falam que É. sabem, já ouviu falar. A própria escola mesmo pode levar, municipais podem uma disciplina falando de cultura, inclusive inserindo aí o carnaval, porque o carnaval é um Aham. patrimônio da Bahia, exclusivamente da Bahia, né, no sentido trio eletrizado, entendeu? Essa referência aí, como Dodô e Osmar, que não podem ser esquecidos. A juventude precisa não só vir para cá, é preciso também que se faça algo para recepcionar os turistas com um encarte rico em conteúdo escrito, para que as pessoas saiam daqui sabendo, né, o que estão levando, né? Então, acho que Aham. está na hora de começar, os governantes começarem, os representantes, na verdade, começarem a repensar isso, né? Essa É, riqueza que nós temos. perfeitamente, Marco. É isso mesmo. Agora, só. Deixa eu. Pernambuco fez isso. Carnaval de Recife, eles proibiram, virou lei tocar só frevo pernambucano de metais, não vai invadir música baiana, não vai invadir isso aqui. E seguraram lá as tradições dele. Até hoje homenageiam os grandes maestros do frevo, tem a relação cultural deles forte.
presente e acontece um grande carnaval lá. A Bahia não pode, né, se vender assim tão gratuitamente ao sucesso de ano, sucesso que esse ano é um, no outro ano é outro, sabe, nada fica, e não representa a nossa história, não representa a gente aqui. Eu acho que precisamos, mais do que nunca, eu estou sempre falando, batendo nessa tecla aí, a gente precisa contar com as leis, os governantes, as pessoas que cuidam disso, e não deixar isso ser dominado pelos empresários, sabe? Tudo bem, os empresários são necessários, mas dentro de um critério, né, estabelecido. Vamos aqui, olha, a gente tem que ter esse tipo de música, de artista, é isso aqui que a gente tem que valorizar. Principalmente, rapaz, dar um palco maravilhoso para os blocos afro. Isso é o que mais representa a Bahia, eu acho. E é importante. É Acho aquela que coisa. o carnaval. E aquela Nosso coisa. carnaval teria que ser dividido. Sim. É aquela coisa, os empresários precisam ter essa consciência e também saber que eles vão faturar. Ao Recife aí, cada vez mais cresce o número de pessoas indo para lá. Entendeu? Tivemos artistas como o próprio Caetano passou um período indo para lá, né, pela grandeza do carnaval. Entendeu? Ele se sentiu muito feliz. Entendeu? Então é isso. E o próprio Alceu Valença foi até criticado por ele ter se manifestado a favor de não abrir espaço para outros gêneros, manter a tradição do Carnaval de Recife, que eu dou razão muito a ele, entendeu? Então é isso. Armandinho, o pessoal fica pedindo aqui música, tem alguma coisa para tocar para a gente aí, fique à vontade. E no blog, e assim que terminar, eu vou dar uma lida aqui nos comentários para ver se tem alguma pergunta aí para você. Né? Tocar, né? Tocar é sempre bom. Lua no mar, vem da canoa passear, e a vida boa passa do real que há. Coração, será que tá boa? Na paz, depois na paz, eu quero paz. Aonde você vai, meu sonho vai, meus sonhos vão. A parte quente de repente está na mão. Meu coração, você que faz a minha vida variar. Tá na luz que passa pelo ar, passa também pelo seu olhar. Ai, morena, abraça-te eu chorar. Que mágica boa, meu amor, cadê você? Olê, olê, olá. Ei, você, olê, olá. Olê, olá, que é pra canoa não virar. E a vida boa na cabeça vadiar. Coração, será que tá boa? Na paz, depois na paz, eu quero paz. Aonde você vai, meus sonhos vai, meus sonhos vão. A parte quente de repente está na mão. Meu coração, você que faz a minha vida variar. Na luz que passa pelo ar. Pelo meu olhar. Ai, morena, abraça-te eu chorar. Que mágica doida, meu amor, cadê você? Olê, olê, olá. Ei, você, olê, olá. Que maravilha! Oh, coisa boa! Eu tenho os discos de vocês aqui em CD. Vida boa. Vida boa. Gente, tem aqui comentário já.
Deixa eu ver É, aqui, o Robert Martins, parabéns, faz Márcio, uma Armandinho, composição minha do. Suedi, Oba! é, Minha parabéns, aí de Márcio, Fausto Armandinho, Nilo. Fausto Nilo, quem é? oi, Diga aí, Márcio. oi, aqui, tem um comentário aqui, parabéns, Márcio, Ah, Armandinho é um dos maiores instrumentistas deste país, com certeza, opa! tem aqui, Robert de novo, pena que a mídia não o valorize, tem Ana Paula, tem, mais uma vez, Robert, qual instrumento o Armandinho se sente mais à vontade de tocar? Olha uma pergunta aí. Já Mais à quer responder? vontade. Eu tenho esses dois instrumentos. Esses instrumentos aqui é o bandolim de 10 cordas, a guitarra baiana. A guitarra baiana, talvez o que me dê mais e que seja mais autêntico mesmo, né? Porque o bandolim vem de uma sonoridade brasileira do Jacó e na guitarra baiana é uma sonoridade que eu mesmo estabeleci a partir do que meu pai fazia, porque meu pai era da forma tradicional, né? Sem distorção, aquele som limpo, né? E já a minha linguagem, as influências que eu tive, né, do rock, eu juntei isso, misturei isso ao meu cavaquinho elétrico, né? E criei uma. Hoje que eu posso ver isso com mais exatidão, né? Porque durante o tempo que a gente vem fazendo as coisas, a gente não imagina. Tanto é, Dodô e Osmar não imaginaram que eles poderiam registrar o trio elétrico, né? Nem os instrumentos. Nem eu, quando comecei a dar esse conceito de guitarra, botar 5 cordas, o Tarek de Souza já falou isso comigo numa entrevista no Rio de Janeiro. Por que quando você fez de 5 cordas e botou o nome guitarra baiana, você não registrou? Eu digo, eu não tinha consciência de que eu estava dando um passo a mais, né, de um instrumento, né, para recriando naturalmente, né, esses instrumentos. Então a gente não tem, a gente vai fazendo e de repente aí o outro vai e faz um igual, aí o outro vai, aí começa todo mundo a fazer um instrumento a partir daquele que você fez e depois de um tempo é que você vai vendo, poxa, criou-se uma escola, tanta escola musical, porque todo o som que a gente imprimiu nos nossos discos foram sons nossos, né, praticamente. Então, durante muito tempo as pessoas falavam, não, você quando eu escuto a tua guitarra, eu já sei que é você. E a gente vai aprendendo, vai descobrindo isso, né, com o tempo. Até que a gente vai vendo de, poxa, eu desenvolvi uma linguagem, um som, um instrumento, né? Eu botei nome, eu dei uma nova característica, dei uma nova cara a esses instrumentos de Dodô e Osmar. Então, aí que a gente começa a ficha a cair, né? Pelo que a gente, depois que a gente vê, já está na mão de todo mundo hoje em dia toca, todo mundo hoje em dia bota 5 cordas, bota 6, bota, né? Sete. Isso gerou essa abertura, né, que ninguém fazia, ninguém arriscava a trocar, né, a quantidade de cordas de um instrumento, de um bandolim, né, ninguém arriscava a trocar antes de eu ter feito, a ter colocado uma corda a mais, né, no cavaquinho. Então é depois de um tempo que você vai vendo de, poxa, eu mudei, né? Eu dei um toque na história, né, do instrumento que foi fundamental. E botar o nome guitarra baiana foi outra coisa que deu
a origem, né? Esse instrumento é baiano, então toda a música que a gente desenvolveu ali, a música trieletrizada, ela ficou caracterizada pelo instrumento, pela guitarra, que é baiana. Então, tudo isso, né, foi importante. Eu fui fazendo isso sem saber. Eu botei o nome de guitarra baiana em 78, no disco Pombo Correio, do nosso trio elétrico. Então, mas né, eu imaginava que poderiam não aceitar e continuar chamando de cavaquinho elétrico, mas não deu outra. Ninguém mais chamou de cavaquinho elétrico. Passou a ser guitarra baiana. Quando eu botei a quinta corda, todo mundo começou a fazer de 5 cordas. Então, você passa aí, você vai vendo de que você realmente fez história, né, com o instrumento, com a música. Enfim, essas coisas vão acontecendo de uma forma tão natural que eu digo, eu fui que nem Dodô e Osmar. Tive essa coisa assim de vou registrar, porque eu inovei, eu fiz eu acrescentei, eu criei né, uma nova, um novo conceito, né, do instrumento. Não tive, assim como eles também lá atrás não tiveram essa consciência de que estariam inventando ou reinventando alguma coisa. Eu fui no mesmo caminho de Dodô e Osmar. E estou muito feliz com tudo, porque a história está aí, né? A música está aí, tudo que a gente fez está aí. Serviu para muita gente, serve até hoje para muita gente, porque todo o material que se tem de guitarra baiana está nos nossos discos. Nos discos que eu gravei, tanto com o trio elétrico, como os meus discos, né? Como o que eu fiz, Guitarra Baiana, eu fiz um disco que é totalmente em cima desse instrumento. Então, é o que se tem hoje de material, né? Hoje a gente tem o Baiana System, a gente tem umas vertentes, né, musicais, né, que, apesar de que não são instrumentais, mas que levam o instrumento, né, o Robertinho Barreto, e que alguma coisa ele consegue, né, ele dentro do Baiana System, que leva o nome por causa da guitarra baiana, mas consegue estabelecer, né, um grupo, né, que vem fazendo muito sucesso, vem inovando, inclusive, né, mas que traz a guitarra baiana como o veículo que deu nome, né, que é o Robertinho Barreto, que leva esse instrumento, né, para os 4 cantos do mundo agora. E eu tenho muita felicidade nisso, de poder, né, e de saber que eu tenho uma vamos dizer, um espaço nisso tudo, né, uma contribuição nisso tudo que vem acontecendo, né, de novo. Gosto muito da forma do sobrinho do Luiz Caldas, Júlio Caldas, Júlio da Caldas. forma dele tocar guitarra baiana, Júlio Caldas. Não, nós temos aqui, né, grandes guitarras baianas, além do Robertinho, do Júlio, o Morotó Slim, e os meninos da escola, né, que o meu irmão Haroldo fundou, irmão Macedo, né, a Ágata, o Sávio, o Bernardo, e isso é uma galera muito, muito bacana, muito boa de som, e que está aí presente, né, levando essa história musical, porque a escola Irmã Macedo, ela ensina a nossa linguagem, a nossa forma de tocar. E está aí, está lançada. E quem quiser assistir no YouTube esse projeto dos Irmãos Macedos, tem live
Os meninos tocam muito, 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 muito. Eu assisti ao vivo, né, o trabalho que vocês fizeram. E assim, e outra coisa, você falou dessa questão do toque, né, que foi a pergunta aí referente à pergunta do meu amigo Robert. Quatro artistas que eu identifico o som: João Gilberto, Caetano, você e Djavan. Todos possuem suas peculiaridades, né, no tocar, que são identificáveis rapidamente. Eu consigo, sabe, Armandinho, olha, Djavan, vocês têm essa coisa. Viu? Mas, Armandinho, voltando aqui para a cor do som, essa ligação, como essa ligação, né, do surgimento aí com o nosso inesquecível Moraes Moreira, surge aí, por que esse nome, A Cor do Som? Quem deu? Moraes, quando saiu do Novo Baiano, a primeira pessoa que ele chamou foi eu. Mandou um recado por o Ali Salomão e que queria que eu fosse para lá, para o Rio, tocar com ele. E eu adorei, né, o convite e tal. Eu estava numa viagem para São Paulo, aí voltei para o Rio de Janeiro e liguei para Moraes. E aí, Moraes e tal, não sei o quê. Aí ele me chamou na casa dele, eu comecei a ir. Um dia, no terceiro, eu já passei a dormir na casa dele, já morando. E continuando, Dade também saiu do Novo Baiano. E lá no Novo Baiano tinha uma música de Moraes e Galvão que chamava A Cor do Som. E eles botaram o nome da banda, Pepeu na guitarra, Jorginho na bateria e Dade no contrabaixo. Eles botaram o nome dessa banda, A Cor do Som. Eu sei que só saiu em um disco esse nome. Depois eles resolveram tirar porque disseram que não estava dando certo, que era muita marca e tal. Aí resolveram usar só Novos Baianos. E aí o nome ficou perdido. Idade, eu adorava esse nome. Quando eu vi a primeira vez escrito lá, de porra, que nome bacana, como ele exprime o som que eles fazem, coisa boa. Eu sei que quando a gente veio, o Dade saiu do Novo Baiano e a gente começa a formar a banda com Moraes. A Idade conheceu o baterista lá, o Gustavo, aí chamou o Gustavo, e nós três fizemos o disco de Moraes, o primeiro disco de Moraes, quando saiu do Novo Baiano. E aí, pois é, e o Mu, tecladista, entrou em uma música, ele fez lá um arranjozinho para uma música, aí Moraes chamou ele, Mu, vamos fazer os shows com a gente também, botou o teclado. E aí a gente começa a formação da nossa banda. Quando chegou um dia, alguns anos depois, que Idade sempre falava, pô, vamos gravar uma coisa a gente e tal, vamos fazer um sonzinho da gente e tal, vamos. Eu gosto muito do nome A Cor do Som. Eu falei, pô, eu também, cara, adoro esse nome e o nome está perdido. Vamos botar o nome A Cor do Som? E vamos embora. E fizemos uma fita. Quando a gente gravou alguma coisa, o irmão de Idade, quando ouviu, o Sérgio Carvalho, ele falou, isso é A Cor do Som, rapaz, olha aí, que coisa, que maravilha e tal. Aí pronto, fortificou o negócio. A gente fez, o Sérgio fez uma gravação para a Polygram. A Polygram não quis porque era instrumental. Aí a Warner, um outro primo de Idade, Mu, levou para o Warner. Aí a Warner, velho, adorou a gravação. É o novo chorinho brasileiro. Aí pegou a gente e fomos embora. Na Warner, né, ganhou logo status internacional. No ano seguinte, a gente foi para o Festival de Montreux e começamos a nossa carreira. No terceiro disco, a gente começa a cantar História no Brasil inteiro. Então, e começa a divulgar um trabalho instrumental, como eu já falei aqui, né? Um trabalho instrumental que revitaliza
a música regional brasileira, coloca num patamar, né, universal, o chorinho, né, passa a ter um outro significado com a Cor do Som, porque é uma banda que tem uma característica roqueira, né? Isso. E tocando chorinho, tocando baião, tocando shot, e passa a ser muito interessante, né, para o mercado nacional. E quando estourou, né, Beleza Pura, Abrir a Porta e tal, e essas músicas viraram um sucesso nacional, aí, aí que o negócio abriu as portas para todas as bandas. A Cor do Som foi quem abriu as portas realmente das gravadoras para todas as outras bandas que vieram. A Blitz, o Paralama, vieram todos na porta aberta pela Cor do Som. O primeiro foi o 14 Bis e o Roupa Nova, que as gravadoras pegaram. Depois vieram chegando os do o rock nacional, né? Mas todos eles entraram pela porta aberta pela Cor do Som. Então teve uma importância muito grande, né, a partir dos anos 80, a Cor do Som nesse cenário musical, né, principalmente do rock brasileiro. Maravilha. Muito bom. Deixa eu ver aqui se tem mais comentários aqui. Leonardo Miller, parabéns ao idealizador do canal e ao ilustre Armandinho Macedo. Mais Opa! uma vez aqui, Luciano Serra Vale, grande sanfoneiro aí, ó. Instrumentista de primeira também, ó. Que maravilha de conversa. Armandinho, ícone da música. Com certeza, da nossa música. Murilo Beleza, Rodrigues, obrigado. grande Armandinho, mestre da guitarra baiana. Deixa eu ver mais. Obrigado. Emanuel Medina, parabéns pelo programa, Márcio. Um dos grandes ícones da nossa música. Com certeza, Emanuel. Maragogipano também aí. Robert, Armandinho com esse cabelo azul não entra na Disneylândia, assim como Pepeu e Baby não entraram na década de 80, originando a música Barrados na Disneylândia. Ai, Isso mesmo. Deise da Rocha, o melhor guitarrista do Brasil, com certeza. Tiago Gomes, Obrigado. essa voz inicial, né, do programa é desse locutor aqui extraordinário. Parabéns, Márcio, pelo ótimo trabalho. Armandinho, sem palavras. Máximo respeito, com certeza. E deixa eu ver. Obrigado. Edmilson Quirino. Boa noite, Márcio. Boa noite, Edmilson. Que bom que vocês estão aqui conosco. João Lucas, um dos nossos produtores aqui do Vozes Culturais. A Fobica deveria ficar no campo. Ele pergunta, Armandinho, se a Fobica, ao invés de ficar lá no Abaeté, não seria melhor ficar na concentração ali do carnaval, ali no Campo Grande, por exemplo, como para que as pessoas turistas e os conterrâneos, né, nativos, pudessem visitá-los. O que você acha disso? Ela já não está já há algum tempo no Abaeté. Não, na verdade, eu acho que a Fobica ela não pode ficar exposta ao ar livre, senão ela se acabaria logo, né? Porque ali é um carro de metal, né? Para ficar exposta, eu acho que teria que ser uma estátua Fobica, no tamanho original. Eu acho que tem tudo a ver com as figuras de Dodô e Osmar lá em cima. Mas, enfim, eu acho que só o tempo, né, vai saber realmente guardar, valorizar essas imagens, né, tão representativas. Eu acho o seguinte, a Fobica é o grande... é o que mais representa o carnaval da Bahia, o carnaval do trio elétrico. Porque ela nunca vai mudar, ela vai ser sempre a Fobica. Os trios novos, cada ano surge de uma forma
né, diferente, né, uma novidade, uma eletrônica, uma iluminação. Cada ano vem uma coisa diferente nos trios modernos. Mas a Fobica vai ser sempre a Fobica. Eu acho que ela vai ser cada vez mais a representação mais autêntica do nosso carnaval, do carnaval do trio elétrico. Por isso que a gente mantém o Fobicão, né? A Fobica grandona, porque é uma forma de manter a imagem mais genuína, né, mais do nosso carnaval, do que mais nos representa, seria a Fobica. E Com certeza. tudo bem, eu acho que ela realmente merece um lugar como se fosse um museu, um lugar que dê. Mais destaque. O que pega, a Fobica é nossa propriedade. A Fobica, na verdade, apesar de que é uma propriedade da Bahia, do povo da Bahia, mas a gente se preocupa muito porque toda a história que contam, quando colocaram ela, por exemplo, no Abaeté, não relaciona muito, é engraçado, relacionou, se perdeu o objetivo, né? O histórico dela se perdeu ali. Eu acho que a gente se preocupa muito com isso. É uma história que tem que traduzir, né, a verdade, a verdade. Pessoal, perdemos aqui a conexão com o Armandinho. Estamos aqui com o Armandinho Macedo, como estão todos aí nos assistindo. Vozes Culturais, na próxima semana, receberá o professor, mestre em Direito, Aguinaldo Viana, no mesmo horário, às 18 horas. A Hoje gente houve um imprevisto. que ela seja contada como ela é e não aproveitada por situações, né, outras, e que venha dar outros merecimentos, né, a quem às vezes não interessa muito. Então, a gente se preocupa muito com isso, tanto eu quanto o meu irmão Haroldo, que hoje em dia conduz, né, o nosso histórico. E ele deve ser contado como realmente ele foi vivido, ele foi trilhado, e é isso que a gente quer da nossa Fobica, da nossa guitarra baiana, de tudo que foi e de toda a nossa linguagem musical, não é, que a gente estabeleceu e através hoje em dia, quando o garotão que quer aprender guitarra baiana pergunta quais são os discos que eu posso comprar, eu digo, olha, compra todos os nossos discos, porque é onde está a história da guitarra baiana, refletindo a música mais autêntica dessa guitarra. Porque a guitarra em si, se ela for tocada lá nos Estados Unidos, tocar jazz, tocar outra coisa, ela não vai refletir o que a gente faz aqui. Então, na verdade, a gente tem a escola dos irmãos Macedo para passar essa linguagem, essa forma de tocar. É como o bandolim de Jacó, tem uma história dele, tem uma forma. Quem quer aprender aquilo vai lá buscar no histórico do Jacó do bandolim, do Época de Ouro, e vai aprender a tocar como se toca o bandolim dentro do chorinho tradicional. Nós temos a música trieletrizada, é a nossa linguagem. Então nós temos que implantar essa forma de tocar. Os músicos que aprenderam na escola Irmão Macedo, eles aprendem essa forma de tocar. Os músicos que aprenderam ouvindo os nossos discos, eles vão captar essa linguagem, essa forma trieletrizada de tocar. E é isso que a gente quer implantar, é isso que a gente quer colocar. A gente não quer simplesmente botar isso, olha aqui esse instrumento, não. Olha esse instrumento e olha essa linguagem, essa forma de tocar.
Muitos que aprenderam seguiram naturalmente, porque é o que tem, não existem outras manifestações com a guitarra baiana, né? A não ser as coisas novas que vêm rolando no Baiana System, no Júlio Caldas e em alguns outros, né, músicos baianos que vêm dando uma diversificação, né, a esse instrumento. Mas, basicamente, ele parte dessa linguagem que a gente estabeleceu e que é o que a gente pretende divulgar sempre. É o que a gente sabe fazer, é o que eu sei fazer, é a forma. Então, quem me seguiu, quem me segue, quem acompanha minhas gravações, naturalmente captaram essa forma de tocar. É isso. Com certeza, com certeza. É o Robert Martins aqui, mais uma vez, pergunta. Eu vou até antecipar e responder. Robert, a Cor do Som está fazendo shows, né? Inclusive no final de semana fez show, não foi? Foi na semana, esse final de semana fez show, não foi? Em São Paulo, foi isso? Ele Não, perguntou, não, não. A não, Cor do Som fez o Blue Note já tem alguns meses, mas fizemos também há 2, 3 meses atrás o Palácio das Artes em Minas. São shows esporádicos, como sim. nós somos convidados por empresários, né, e vem acontecendo assim. Não tem ainda uma turnê estabelecida, mas esperamos em breve estar fazendo show, principalmente aqui em Salvador, né, que é a terra onde tem um dos maiores públicos da Cor do Som. E é o que a gente quer. A gente quer Aí. tocar, a gente quer. A Cor do Som, hoje em dia, eu considero um show uma grande festa, né? Um revival, uma lembranças maravilhosas, né, de músicas que a gente fez, tocou, fez sucesso. E é sempre bom estar relembrando. E o público que vai para ouvir as músicas que foram sucesso. É sempre bom estar relembrando. E eu espero que não demore muito para a gente ter esses shows da Cor do Som por aqui. Com certeza, com fé em Deus. Mais uma vez aqui o Lucas, né? O grande Armandinho, Roberto Nonato. Boa noite, amigo Márcio Reis, e a esse gênio Armandinho. Boa noite, Roberto Nonato. Opa! Cara, Maragozipano, inteligentíssimo, funcionário público. Tem de tudo de administração aí, ó. Fabiano Reis, a lenda viva da música mundial. Opa! Armandinho, esse Fabiano Reis é meu primo, é apaixonado por você. Aliás, todo mundo que está aqui é apaixonado por você. Eu, todo ano, saio atrás do seu trio, inclusive no Furdunço. Uhum. E ele fez aniversário ontem, aí pediu para falar com você, dar um presente a ele. Eu não sou torcedor do Vitória, ou não sou torcedor do Bahia, sou torcedor do Vitória. Mas, como ele é Bahia, alguns outros aqui que estou vendo são torcedores do Bahia, e você também é torcedor do Bahia, tem como tocar um hino do Bahia aí para essa galera e de presente especial Como é? para uma música, o hino do Bahia aí para essa galera, inclusive em especial para Fabiano Reis, que é torcedor do Bahia e seu fã? Ah, legal. Eu sempre. Somos da turma tricolor, somos a voz do campeão, somos do povo o clamor, ninguém nos vê sem vibração. Vamos avante, esquadrão, vamos ser o vencedor, vamos conquistar mais um peito. Paia, 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 ouve essa voz que é teu alento. Paia, paia, paia. Aí eu lembro sempre Pronto. do Vitória, né? Porque nós somos 4 irmãos Macedo, 2 Bahia, 2 Vitória. Então, oh, 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 oh,
É o Vitória. É o hino de um torcedor do Bahia, o nosso querido Walter Queiroz. Fez a música Valtinho. do Vitória. Interessante isso. Eu quero que volte aquele clima das torcidas irmanada, Bahia e Vitória. A gente passava na Avenida 7, tinha a torcida do Bahia, do Vitória, sabe? Era irmanada, ninguém estava aí, essa coisa de essa rixa de brigas em torcidas e tal, isso é horrível, isso não tem nada a ver com o nosso histórico futebolístico. Então, eu quero voltar àquela união que sempre teve, né? No carnaval, principalmente. Aquela coisa de Jair Vicentino. Falam um do outro, mas só andam unidos. Né? O Jair Vicentino. Né? O Guga Wala Né? e o Lucas. Né? Do Jair Vicentino do Globo Esporte. Brigam, discutem, quer dizer, discutem, mas só andam unidos. Um não anda sem o outro. Né? E o Robert, mais uma vez aqui, Amandinho e Luiz Caldas são os maiores instrumentistas da Bahia e do Brasil. Opa! Não tenho dúvida. Obrigado por me Olha comparar com quem o está aí. grande. Olha quem está aí. Evandro Rodrigues, Baianidade Nagô. Salve, mestre Amandinho. Ah, tá. Grande Evandro. Pô, Baianidade Nagô, rapaz. Ele esteve aqui, a nossa confraternização foi com ele também. É, Ele e né? Virgo Figueiredo. Que Virgo É um Figueiredo é um hino, dos... viu, Evandro? Faz parte dos nossos hinos de carnaval. Verdade, Já verdade. chegou o verão, calor no coração, coisa Quiser linda. dar uma, quiser dar uma palhinha aí, pode ficar à vontade. Adilson Lima, boa noite, Márcio. Esse programa é coisa boa, da melhor qualidade. Ô, Adilson, muito obrigado. É o que a gente está sempre tentando fazer aprimorar, né? Para que a gente traga pessoas com a essência de Armandinho, para que a juventude saiba quem são essas figuras raras que estão deixando histórias aí para a Obrigado. vida, para a posteridade. Todo carnaval estou colado do trio Armandinho. Nós dois, eu e ele aqui, parceiro, grande advogado, Opa, Murilo Rodrigues, é um dos que produtores. bom, Na verdade, né? somos 4 envolvidos aqui. Dodô e Osmar. Já descemos juntos, hein, Márcio? Oxe, nem fale, ó, Fordonça, então. Que uma parte de. É bom que quando Pode falar. rolar carnaval agora, hein, vai ser uma emoção grande. Quando rolar carnaval agora, vai ser uma emoção grande, né? Quando a gente, Vai. depois de 2 anos, né? Eu espero que pare por aí, né? Que não tenha, que a gente consiga, porque é uma história muito bonita, né? Muito efervescente, né? É a Bahia viva, é o carnaval de rua, puxa vida, não dá para pensar que isso vai ser assim agora, não, de jeito nenhum. A gente tem que acreditar que 2023 vamos ter carnaval, com certeza. Com fé em Deus. E aí, olha, o Murilo, vamos nos preparar aí, viu? Com fé em Deus. O Armandinho aqui, o João Lucas também, o trio povão não deveria ter acabado. Maravilha, ele também é torcedor do Bahia. Fabiano Reis, Márcio, meu aniversário ontem, poderia ter o hino do Bahia. Ó, já teve. Antecipei, eu nem sabia que você tinha comentado. Mais uma vez, Robert Martins, essa música me lembra meu pai, em um passeio de lancha que fizemos e tocava muito. Adenilson Lago. Eu acho. Gente, eu tenho um pouco de dificuldade com essa linguagem internauta. Vocês que não estão inscritos no nosso canal, se inscrevam aí no canal do Vozes Culturais,
Na próxima semana estaremos aqui com o professor mestre em Direito, doutor, na verdade, em Direito, Aguinaldo Viana, excelente conhecedor do mundo jurídico, né? Para quem foi aluno dele, assim como eu, sabe. Teremos aqui mais novidades, né? No peso aí, sempre traremos aqui, como todos os outros que passaram por aqui, na mesma grandeza do nosso Armandinho Macedo. Mais uma aqui, Ivanilson. Boa noite a todos. Boa noite, Ivanilson. Deixa eu ver. Mais um? Não. Pronto. Armandinho, a gente sabe da luta ainda que se tem em vocês de todo ano ter que resistir atrás para poder, né, ter esse seu espaço no carnaval. Com toda essa dificuldade que se enfrenta, já pensou você desistir em algum momento do carnaval? De Já o tocar no quê? carnaval? Já pensou em algum momento de desistir de tocar no carnaval de Salvador, em especial, por essa dificuldade toda, por essa perda de essência? Olha, Márcio, desistir nunca. Agora, rolou, claro, né, no carnaval de 83, a gente não ter o apoio aqui na época, como eu falei, né? Às vezes aconteceu, né, de não ter o apoio do governo do estado, porque a gente é um trio, embora chame independente, mas é um trio totalmente dependente, né? Porque se não tiver o apoio, a gente não tem como botar aquele caminhão na rua. E a gente foi para o Carnaval de Itabuna. A gente foi tocar lá em Itabuna. Foi no ano que o caminhão virou. O caminhão indo para Itabuna, rapaz, olha que loucura, né? O que é essa energia baiana? O caminhão virou no meio do caminho, mas lá em Itabuna, o Fernando Gomes, né, botou lá numa oficina, em 2 dias, botou o caminhão inteirinho de novo e a gente saiu. Como eu ouvi muita crítica, o povo, na verdade, não entendia, achava que era a nossa vontade. E não era, né? Foi uma coisa que foi manipulado, né? O mal manipulado, né? Por quem estava no comando, né? Da Bahia Tussa, daquela coisa toda, de não contratar a gente, de não importância, né? E aí Itabuna fez, né? Pagou a despesa, pagou tudo e colocou a gente lá. Mas eu fiz uma resposta, eu chamei Moraes no ano seguinte, Moraes Moreira, vamos fazer uma música em resposta, né? Aí fizemos. Todo mundo me perguntou, todo mundo a me perguntar, cadê o trio de Dodô? Cadê o trio de Osmar? Já andei do Campo Grande até o Pelourinho e não escutei sequer um solo de Armandinho. Se a gente com trio não pula, a culpa é de quem manipula e não pula o carnaval. Se a gente com trio não pula, a culpa é de quem manipula e não pula o carnaval. Se o caminhão virou, deixa virar, mas nem por isso o trio deixou de tocar. Não sei se que foi, não ganhou, não tocou na capital, mas fez a festa no interior. Aí fizemos. Essa resposta, né, para mostrar de quem manipula e não pula. Mais uma vez perdemos aqui a conexão com o Armandinho. Gente, na próxima semana
Não se esqueça, estaremos aqui às 18 horas, né, com o mestre, doutor advogado e professor Aguinaldo Viana. Quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, que vem muita novidade aí, com certeza. E somos um grupo de 4, né, 4 pessoas aqui envolvidas, para que a gente venha também lançar outros projetos, inclusive presenciais. Então, vamos tentar restabelecer aqui essa comunicação aqui com o nosso queridíssimo Armandinho Macedo. Enquanto isso, eu vou dar uma passeada aqui para ver se tem novidade. Olha, perdemos aqui a comunicação. Vamos tentar restabelecer. Só um momento. Ao vivo é isso mesmo, a gente sabe. Sem edição, isso que é gostoso. Só um momento para vocês aqui, gente. Que maravilha, né? Tanta riqueza cultural e a gente só aprendendo cada vez mais com essa forma tão, cara, tão grande, ao mesmo tempo tão humilde, tão receptivo, não só aqui, mas também fora daqui, sabe? O quanto ele foi carinhoso, tem sido carinhoso conosco, do Vozes Culturais, assim como outras pessoas que sempre nos falam bem dele, né? Então, isso que é o bom, é a essência, né? Toda a grandeza e não perde a sua base principal, que é a educação. Deixa eu ver se ele consegue entrar de novo aqui. O bom do ao vivo é isso, né, galera? A gente, tudo que acontece, vocês ficam sabendo sem nenhum corte, sem nenhuma, nada de enfeite, né? Os nossos convidados sempre são grandes enfeites, como vocês também, né, que abrilhantam muito aqui, né, a nossa live. E que pena, né, que não vai ter carnaval, né, para poder a gente, mas com fé em Deus, em breve teremos, né, para que a gente possa ir atrás do Armandinho Macedo aí com o seu trio e seu grupo aí, Dodô e Osmar. Eu sou louco, eu sinceramente, eu e o Murilo Rodrigues, né, todo ano a gente vai. Eu passo uma parte aqui, carnaval, outra parte eu passo em Maragogipe. E assim eu faço carnaval, os carnavais, né? Sei que toda sexta-feira eu tenho que sair atrás do trio do Armandinho Macedo. Deixa eu ver os comentários aqui, vamos lá. Chegou muito comentário. Ivanilson, boa noite, Márcio, Cindy. Conheci Armandinho no último carnaval, tenho várias fotos, fiquei muito feliz. Cindy Pimentel. Ô, Cindy, que maravilha. Ele é formidável, gente. Cindy, Márcio Reis, pergunta a Armandinho se ele se lembra que tiramos foto em 2020 na Praça Castro Alves. Eu estava igual a ele, de Índia. Que maravilha. Vou perguntar, vamos ver se ele volta aí. Outros aqui, Robert. Armandinho vai tocar no carnaval em algum lugar de Salvador? Quando for ter carnaval, provavelmente, Robert. Sérgio da Horta, outro fã, outro guitarrista formidável, esse Sérgio da Horta. Armandinho é o melhor do planeta. Fanzaço do Armandinho. Robert Martins, você está certíssimo, Márcio. Armandinho toca de uma forma diferente, peculiar. Salonara. Ô, gente, é porque eu estou sem óculos, meus 2 óculos, acredito, quebraram, e aqui as letras são muito miúdas. Grande Armandinho dos Carnavais Inesquecíveis, patrimônio da Bahia, do Brasil, com certeza, e do mundo. Sayonara.
João Lucas, qual é a cor do som, Armandinho? Qual é a cor do som de Armandinho? Vamos ver se ele volta aí, né? Para poder a gente encerrar. Bora, Bahia, minha porra! Eu sou Vitória, mas tá valendo. Bora, Bahia, minha porra! João Lucas, Murilo. Sérgio da Horta, parabéns, Márcio, pela entrevista. Ô, velho, obrigado. Vocês que abrilhantam junto aqui comigo, né? Esses comentários também enriquecedores. Josilene Miranda, valeu. Beto Leal, valeu, Beto. Robert Martins, Amandinho, você pode tocar e cantar Chame Gente. Vamos ver, né, se ele voltar, a gente pede para poder encerrar com essa... Irmão, que Deus abençoou o seu programa, Márcio, e já faz um apelo aí para o secretário de Cultura, Chiquinho, para trazer Armandinho para o Carnaval Virtual de Maragogipe. Vamos ver, vamos torcer. Né, Tiago? Boa ideia, Tiago Gomes, com certeza. Tiago Gomes, para quem não sabe, faz parte aqui da locução, né? Essa gravação inicial que vocês assistiram, é ele que faz. Quem quiserem falar com ele para fazer alguma locução, pode falar comigo que eu passo o contato. Imagina o encontro de Dica do Trio e Armandinho. Perfeito! Um sonho, um dos meus sonhos. Dica do Trio tem o 8º trio da história do Carnaval. Um maragogipano que está com seus 90 e poucos anos. Viu? Tem um trio lá, infelizmente, guardado a garagem, que há alguns anos não sai. Então, assim, é preciso que as autoridades possam rever isso. Olha a Armandinho voltando aqui. O caminhão virou, deixa virar, mas nem por isso o trio deixou de tocar. Ô, Armandinho, que bom você que restabeleceu. Ao vivo é isso, né? A gente sabe que ao vivo é isso. Oi, estou te ouvindo. Viu? É isso que eu estava falando para o pessoal aqui, ao vivo. O gostoso de ao vivo é isso, né? Que a gente sabe que não é nada aqui enfeitado, tudo que acontece é explanado sem nenhum corte, nem sem nenhuma enfeite. O enfeite somos nós aqui, eu, você e o público aí, enriquecendo esta beleza de live. E isso nos dá vontade de cada vez mais continuar a desenvolver esse projeto. Sayonara, parabéns pela iniciativa, seu programa é maravilhoso, Márcio Reis, sucesso, obrigado, Sayonara, valeu. Vamos aí, perdemos de novo, vamos aí, para pelo menos encerrar, né? O horário já ultrapassou, mas é tão gostoso que dá vontade de ficar até... Mas vamos ver aí se ele retorna. Ó, Luciano Serravale, né? Luciano, vamos sim lhe trazer aqui, viu? O nosso produtor aí, João Lucas, o Aloísio, já até falou com você sobre isso. Gente, eu quero aproveitar aqui uma situação, né? Vou até dar uma lida aqui. Quem puder, temos aí tem uma pessoa que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa queridíssima por todos que a conhecem, e assim, é uma pessoa tão do bem, que está passando por uma situação de estar com câncer no pâncreas, e a gente sabe que esses exames, né, esse tratamento é muito caro. Então, eu quero pedir a quem puder, o nome é Verônica Gomes Cerqueira, tem uma ajuda, né, no virtual, né? E também tem aqui, gente, deixa eu ver se eu encontro aqui, o Pix. Deixa eu ver se eu encontro o Pix. Todo mundo está ajudando da forma que puder, né, para que ela consiga sair dessa, porque a situação dela ainda é uma situação que tem, graças a Deus, como recuperar, mas para isso é preciso que esse tratamento se inicie muito mais rápido, né? Então, ela já fez uma parte, graças a Deus, está
está aguardando a outra parte, mas para isso a gente precisa colaborar. Então, assim, se cada um doar qualquer valor, tenha certeza que a gente vai salvar uma vida, e isso é muito importante. Pronto, Armandinho. Oi? Armandinho? Márcio, tá me ouvindo aí? Estou sim. Oi, Oi, tá me estou te ouvindo, ouvindo. Márcio? Estou. Rapaz, o que foi que houve? Deu um blackout aqui, apagou tudo de repente. E saber. Aí, ó, tá apagando. É. O que será Pronto, isso? olha, vamos. Internet? Às vezes a internet falha ao vivo, acontece. Pode ficar tranquilo, Caramba. viu? Pode ficar tranquilo. Deixa eu ver aqui. Tá, consegue me ouvir, né? Tô. Agora tô. Pronto. Na verdade, foi até, já começou a ter, uma certa forma, já essa queda, já praticamente quase no final. Tem aqui, deixa eu ver, alguém perguntou aqui. Virou, verá, parabéns. Tem uma pessoa que entrou aqui, deixa eu ver, e que tirou uma foto no ano passado com você, vestida de índia, lá na Castro Alves. E é sua fã também. Então foi ano retrasado, Ah, né? Porque passado não teve, é porque está em 2020. É verdade. né? É, Cid Pimentel Real. Pronto, ela falou aqui. Armandinho, vamos Oi. pedir até para você tocar um chame gente aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. É, Sim. Dê suas considerações, né? Muito obrigado mesmo por você Aham. ter aqui estado conosco. Sem dúvida, enriqueceu muito a nossa live, assim como todos os outros, porque a gente tem esse cuidado de trazer pessoas aqui qualificadas, com histórias, para que essa galera toda possa conhecer, mas e quem não conheça, não nos conheçam, que saibam da história, assim como souberam hoje, né, muito mais da sua história e da história da sua família. Né? Só Desculpa. eu tenho uma dúvida aqui: o que seria Armandinho? Quem seria Armandinho sem a guitarra, sem música? Já pensou nisso? Quem seria esse Armandinho? Não dá para pensar, nem dá para pensar o que seria eu parando. Essa pandemia agora me fez parar. Isso dá um vazio na gente muito grande. Claro que a gente não para de tocar em casa, não para de compor, não para de fazer, mas o fato de não estar tocando para o público, de não estar tocando, fazendo show, porque é o que é a bateria da gente, né? É o que carrega a gente, é o que reanima a gente é estar tocando para o público, né? Quando você não tem isso, né? Você é como se vai perdendo o sentido, né? Da tua vida, né? Você vai e digo, poxa, é engraçado que a gente começou a se manifestar, agora não, agora começaram os shows já presenciais e tal. Eu fiz agora com o DNA Dodô Carlinhos. Amanhã eu vou estar com o Jerônimo, lá Isso. na Pedro Arcanjo. E dia 21 a gente recomeça a sexta edição do Irmãos Macedo, que é o show que a gente conta a nossa trajetória, essa história musical que a gente desenvolveu, porque tem muita coisa do que a gente fez que muita gente diz assim, foi Dodô e Osmar. E não foi, né, na verdade. Né? A gente, quando eu comecei a fazer os discos do Trio Elétrico, o primeiro foi o Jubileu de Prata,
eu dediquei totalmente a Dodô e Osmar. Eu que fiz a capa, eu que estabeleci toda aquela forma de gole. E meu pai dizia, meu filho, é você que gravou o disco, por que aqui não tem sua foto na capa? Por que aqui não tem? Eu digo, não, meu pai, esse disco é Dodô e Osmar, eu quero homenagear, sabe, os 25 anos do trio, os inventores. E meu pai, ele não se conformava muito, ele, olha, meu filho, é você que está no Rio gravando, fazendo disco, tem que ter o seu nome. Tanto é que ele exigiu, no segundo disco, que colocasse meu nome. Eu não queria, não. Eu digo, não, meu pai, meu trio elétrico é Dodô e Osmar. Ele, mas meu filho, você é que toca, é você que está fazendo o disco, é você que está vivendo de música no Rio de Janeiro. Você precisa disso, você precisa do reconhecimento. E eu sei que ele falou, se você não botar seu nome, eu não vou autorizar que tenha Dodô e Osmar. Aí foi que eu passei para Rogério Duarte, estava fazendo a nossa capa, né? Rogério tropicalista e tal. Quando eu expliquei isso para ele, ele escutou o disco e falou, mas vem cá, é você que sola o disco quase todo, qual é o teu problema de botar o teu nome? Aí eu falei, rapaz, eu não sei, é como se, sabe, é porque é tão importante para mim ter Dodô e Osmar que eu não vejo essa importância de ter meu nome, sabe? Mas aí o Rogério fez, não, seu pai está certo, tem que botar o teu nome e tal. E aí começa a entrar o meu nome, que acabou virando um trio realmente, né? Porque era um trio elétrico de dois, o trio Dodô e Osmar. Mas aí ficou o trio de Armandinho, Dodô e Osmar, acabou. Pelo menos os paulistas não questionaram mais. Por que, que é um trio de dupla? Os paulistas adoravam ter, né, essa coisa assim de, poxa, é um trio elétrico de dois, como é isso? Eu digo, aí pelo menos eles não perguntaram mais. Armandinho, Dodô e Osmar é realmente o trio elétrico, né? É realmente o trio nominativo, né, que faltava. E aí, depois que eu vim entender, né, o porquê, essa importância que meu pai dava para a importância artística, né, da minha vida artística, né, do que eu realmente precisava estar em evidência, até porque eu era o solista em cima do caminhão do trio elétrico, não era mais meu pai, nem Dodô, então era eu que estava conduzindo aquilo ali. E eu fui percebendo isso anos depois, é que eu fui vendo, olha, meu pai estava certo, olha só, olha que coisa doida. Porque muita coisa do que a gente fez, o pessoal diz que foi Dodô e Osmar, né? É engraçado que tem gente que fala assim, eu pulo no trio de vocês desde o tempo de Dodô e Osmar. Aí eu falo, e quando foi isso? Ele diz, em 74, 75. Eu falei, ó, eu imaginei que você ia dizer 1950, 1951, aí sim era Dodô e Osmar. Mas 74, 75 já éramos nós, né, conduzindo a história de Dodô e Osmar. Isso para mim era meu grande trunfo, né? Ter esse nome, Dodô e Osmar, poder levar essa história tão importante, né? E a gente conseguiu e consegue até hoje levar o nome Dodô e Osmar para as ruas. Graças a Deus, é história, queira ou não queira, os empresários queiram ou não queiram, né? Tem uma importância histórica na cidade, no carnaval, e eu tenho a maior felicidade disso, de ter conduzido isso até aqui, e espero continuar, né? Espero que venha o carnaval. Amém, amém. Mais uma vez, muito Amém. obrigado mesmo. Obrigado, A meu velho. Margot Carvalho, João Neto, Surama Albuquerque, vocês aí, pelo carinho. O pessoal até pediu aqui um chame gente, mas só que você quiser, para encerrar. Fique à vontade. Claro, Na próxima semana já estaremos estou aqui. Que não pronto. se. E, olha, também vocês sigam as redes sociais do Armandinho Macedo. Armandinho Macedo. Sigam aí.
e sigam as redes sociais do Vozes Culturais. Deus abençoe a semana de vocês. Armandinho, beijo. Muito obrigado por tudo. Valeu, Márcio. Viu? Obrigado. Valeu, viu? galera. Até a próxima semana, Valeu, se galera. Deus quiser. Aí, ó. Eu e Moraes fizemos essa. Ficou na história. Ah, imagina só que loucura essa mistura. Alegria, alegria é o estado que chamamos de quê? Bahia. De todos os santos, encantos e axé, sagrado e profano, o baiano é carnaval. No corredor da história, Vitória Lapinha, caminho de areia. Pelas vias, pelas vezes, corre o sangue e o vinho, pelo mangue peroninho. A pé onde caminhão não pode faltar a pé, o carnaval vai passar. Na Sé ou no Campo Grande, somos os filhos gigantes de Dodô e Amar. Por isso chame, 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 gente, e a gente se completa, enchendo de alegria. A praça e o poeta é o verdadeiro chame, chame, gente, e a gente se completa, enchendo de alegria. A praça e o poeta. Chame, gente! Valeu, Márcio. Valeu, 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 Um gente. beijo aí. Beijo! Valeu!